Ele já esteve outras vezes aqui, mas hoje ele tem bastante novidade, notícias que vão inspirar os nossos telespectadores. Bom dia, pastor Galvão. Bom dia. Que prazer tê-lo de volta, né? Prazer é meu, que se renova sempre que a gente pode vir ao reencontro, né? É verdade. O senhor é muito estimado como aqui da nossa equipe participando, porque são sempre assim assuntos interessantes e atuais para as igrejas cristãs, não é verdade? Sem sombra de dúvida. E nós estamos aqui justamente para trazer a informação para as igrejas, para o povo evangélico em geral do Brasil, daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo ao redor do mundo. Exatamente. Porque nós estamos hoje, doutora Elga Fanini, em 84 países. Hoje nós temos uma equipe de mais de 900 missionários brasileiros e missionários da terra pregando a palavra de Deus nesses países ao redor do mundo. Sim. Então, realmente, nesse início de 2015, trazer essa notícia é muito boa. Os últimos campos que os batistas brasileiros adentraram foi o México na América do Norte, foi Honduras na América Central e foi o Congo na África. São os 3 últimos campos nossos. Maravilha, pastor. São 84 países. Então, o seu trabalho está indo muito bem. O trabalho está indo de maravilha. A junta tem se voltado muito para o lado do evangelho e do lado social. Quer dizer, nós levamos o evangelho, mas nós com projetos sociais para alcançar as pessoas e as necessidades que as pessoas têm. Tudo dentro de um tema, né? Para Tudo o ano. dentro de um tema. O tema do ano 2015. Para este ano 2015, o nosso tema é Meu Chamado, Voz de Deus para as Nações. Ah, que maravilha. Meu chamado, muito forte, hein, pastor? Meu chamado, voz de Deus para as nações. Sim. E por que esse tema? Na verdade, há uma preocupação geral nas 2 juntas missionárias. Eu não falo apenas por missões mundiais, mas eu sei que missões nacionais têm a mesma preocupação. Não temos sentido nas igrejas, da parte da liderança das igrejas, aquela preocupação que existia há 40, 50 anos atrás, de despertar no seio da igreja vocações para o trabalho missionário, para o trabalho pastoral. Hoje o jovem não está tão preocupado em atender o chamado de Deus, mas sim o que ele vai ser. Então nós temos, no final de 2014, nós realizamos no último semestre, vários projetos chamados SIM, para despertar jovens vocacionados. Um dos últimos foi no mês de novembro e foi em Manaus, e foi uma bênção. Sim. Nós tivemos também no Rio de Janeiro, nós tivemos na Bahia, vários deles. Tudo as 2 juntas se unindo para buscar despertar na juventude batista brasileira aquele ardor pela obra missionária. Isso não tem a ver assim com falta de, vamos dizer assim, campanhas ou acampamentos ou iniciativa das convenções estaduais para eu não posso dizer se tem a ver ou não. Há um conjunto de coisas que tem contribuído para que não se tenha dado ênfase demasiado, como se dava antigamente, à vocação para a obra de Deus. Nós fomos criados por Deus, nós fomos salvos por Deus para servir, não para ser servidos. Então, essa tem sido a nossa preocupação, despertar na juventude esse amor pela obra missionária, esse amor pela obra de Deus. Despertar na juventude, especialmente, compaixão pelos perdidos, o que não está tendo. Hoje o jovem se cria na igreja e está acostumado a ver pela televisão há muitos programas que falam de coisas muito bonitas, mas não fala daquele desafio, daquele chamado para que as pessoas tenham compaixão pelo povo perdido ao redor do mundo. Parece que nós estamos satisfeitos com o que alcançamos e ficamos assim acomodados. Mas não Ou podemos. é a falta de avivamento, um avivamento realmente? Existe realmente a falta de um avivamento. Mas o avivamento começa dentro de cada um de nós. Exatamente. Então, quando há dentro de nós essa paixão, esse sentimento pelos perdidos ao redor do mundo. Imagine, irmã Elga, que hoje o tempo não vai dar, certamente eu voltarei uma outra oportunidade aqui para falar sobre os projetos sociais que nós, batistas brasileiros, estamos realizando ao redor do mundo. Por exemplo, na Índia,
O trabalho na Índia, e a Índia é um país que está em explosão demográfica, o nosso trabalho lá é alcançar aquelas meninas filhas de prostitutas, que o governo não sabe onde colocá-las. Eles retiram essas filhas que ficam assistindo as mães se prostituindo. Então o governo retira, mas não tem onde colocar. Então nós hoje temos na Índia 2 casas-lares, onde já temos 30 crianças, 31 crianças sendo atendidas. Elas recebem carinho, amor, elas recebem estudos, elas recebem alimentação, recebem tudo. E do Brasil, nós fazemos campanha nas igrejas, e as igrejas têm enviado, pela época do Natal e tudo mais, mensagens de amor, de carinho para com essas crianças. Isso está causando um impacto muito grande. Isso é um início só, não é? É só o início, é um embrião ainda. Mas na Índia, nosso trabalho está muito voltado para esse lado social. Por um lado, temos no norte da Índia um trabalho muito grande de evangelização através dos missionários da terra. São 20 e tantos missionários que nós temos trabalhando num estado chamado Uttar Pradesh, um estado com mais de 50 milhões de habitantes, só o estado. Então, mas por outro lado, nós temos nas grandes cidades, como Mumbai. Em Mumbai, onde nós temos essas 2 casas-lares para alcançar essas meninas. E olha, doutora Elga Fanini, dá prazer você olhar os vídeos com aquelas meninas agora louvando, né, a Deus na igreja, servindo. É uma maravilha. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer para que o mundo seja impactado. Exatamente. E, por exemplo, em outros países, experiências assim? Nós temos em outros países, por exemplo, aqui na América Latina, eu poderia citar o trabalho que nós estamos tendo contra a prostituição e a drogadição. Nós temos um projeto em Medellín, na Colômbia, né? Lá onde foi o grande traficante de drogas, né? Pablo Escobar, mas lá nós temos um casal que trabalha na recuperação de quimiodependência. Nós temos uma casa imensa lá, onde hoje são abrigadas 170 pessoas diariamente, recebendo alimentação, recebendo treinamento, recebendo capacitação e, sobretudo, recebendo a mensagem de Deus, além do alimento. E é um trabalho fantástico, trabalho lindo. Agora, teve muita oposição. Os próprios narcotraficantes se opuseram a isso e queriam expulsar os nossos missionários de lá. Mas a mão de Deus foi poderosa e hoje, com 1 ano e 2 meses, nós temos hoje 70 pessoas sendo abrigadas, sendo discipuladas, sendo capacitadas. Doutora Elga, meninas que foram vendidas às próprias mães para a prostituição. Rapazes que viviam como prostitutas, como travestis, viviam como travestis, estão se convertendo. Então é um trabalho fantástico, que é um trabalho não somente de salvação, mas de divulgação daquilo que os batistas brasileiros querem fazer em prol da humanidade ao redor do mundo. Evangelização, né? Isso. Salvação do mundo. Realmente, a gente ouvindo essas coisas fica com o coração comovido, não é verdade? E isso move as igrejas aqui a assumirem o seu compromisso de sustento, não é, pastor? Porque na verdade, nós batistas não recebemos do Estado, né? E na verdade, nós vemos que isso tem uma repercussão muito grande no seio das nossas igrejas. E então nós hoje estamos fazendo apelos para que as pessoas adotem esses projetos para recuperar meninas, meninos e pessoas viciadas em drogas, em alcoolismo e na prostituição. Pastor, agora rapidamente, um site, por exemplo, para as pessoas poderem ter mais informação direto. O site é www.jmm.org.br. Você entra ali, você tem toda a informação que você desejar, você pode adotar esses projetos. Então, veja aí na tela, você pode ter mais informações. E nós vamos ter o pastor Galvão aqui de volta, porque há muita coisa interessante que ele pode nos contar. O que pessoas que são já convertidas no Brasil, crentes chamados por Deus, fazem em outras terras, em nome de Deus, não é? Em nome de Jesus Cristo, levando a sua palavra. E quantas almas estão sendo resgatadas, né? Muitas. E quantas ainda têm de ser resgatadas, né, pastor? E eu agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui, agradeço à irmã por me convidar para estar aqui e me
ponho à disposição para voltar num outro programa Sempre. breve para trazer mais Sempre informações. que o senhor quiser, porque eu sei que o senhor viaja muito, também traz notícias para nós. Pastor Galvão, muito obrigado, mas não desliga, porque o encontro continua. Mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso momento de Mães Unidas em Oração e nós somos gratas a Deus pela vida de cada mãe. Mães, já filhos. Agradecer a Deus porque Ele tem atendido os nossos clamores, porque as mães estão se levantando e clamando pelos seus filhos. E nós não podemos deixar de agradecer a Deus. A vida da nossa querida irmã Siloera Adorno, ela é de Itapira, São Paulo, nossa coordenadora ali. E tem feito um trabalho magnífico nas escolas, indo visitando, dando suporte às professoras, aos funcionários. Essa época, nossos filhos estão de férias, mas nós não deixamos de orar, porque o nosso Deus é único e Ele está sempre conosco em todos os momentos. Por isso que nós sempre falamos com as mães, olha, você ora de 3 a 7 minutos por dia e uma vez por semana você se reúne para orar com outra mãe. Quando chega a 3, 4 mães, se chegar a 5, 6, 7, o grupo divide. Nós temos casos tão bonitos de mães que mandaram o seu e-mail, receberam a sua ficha de matrícula no ministério, não tinha ninguém, começaram a orar e dentro da sua casa temos mães que lideram 3, 4 grupos. Como funciona? Começa com 2 mães, 3. Depois chega mais 1, 4. Vai dividindo, 7. Aí divide 2 grupos. Aquele grupo aumenta, divide mais 2. E aí forma 4 grupos. E ali começa um trabalho de oração em grupos pequenos. Cada líder trabalha os 4 passos para a oração. E trabalha também um dos atributos de Deus em todas as reuniões semanais. A mãe começa a aprender o que é crer no invisível, receber o impossível pela fé. É uma fé que não é uma fé que nós podemos ver, ela é uma fé espiritual, abstrata. É aquela fé que pode todas as coisas. E é esta fé que Deus quer colocar, quer tocar em você, mãe, que ainda não tem. Porque às vezes as mães, elas oram, mas elas querem tudo imediatamente. Elas estão orando, mas a oração não passa nem do teto, porque não é uma oração que crer no poder de Deus. E Deus quer de você o seu interior, o seu íntimo, a fé que você tem que depositar nele para que ele opere maravilhas na vida do seu filho. Porque nós sabemos que a oração, que nada, absolutamente nada, resiste a ela. E se você, mãe, crê no poder da oração, se você tem certeza de que Deus vai operar na vida do teu filho, fique em paz, fique tranquila, porque na hora certa Ele vai agir. Porque mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. Será que você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós estamos hoje, mais uma vez, no Bloco Justiça e Educação, recebendo o juiz federal William Douglas. O doutor William Douglas é conhecido nacionalmente por sua vasta obra. E hoje vamos falar um pouco sobre ela. Doutor William, um prazer muito grande recebê-lo aqui nesta manhã de sábado, né? E gostaríamos que o senhor desse seus cumprimentos aos nossos telespectadores. Bem, bom dia para você. Que bom que você está aqui participando dessa conversa, falar de justiça, de educação, está no reencontro. Então, que bom que você está aí assistindo. Vai ser um prazer bater esse papo junto, né? É isso aí. E hoje vai ser, com relação às obras, um pouco reduzido, porque o senhor não trouxe todos os seus livros e nós também não os trouxemos, mas temos aqui pelo menos cinco obras que o Dr. William, das quais o Dr. William participou. Eu gostaria que você desse uma olhada. Esse daqui é a Sociedade com Deus. Sobre o que esse livro, Dr. William? Eu juntei, eu e o Rubens Teixeira, que é o diretor administrativo financeiro da Transpetro,
tem mestrado em energia nuclear, tem doutorado em economia. Eu tenho a formação jurídica, mestrado também. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos na Bíblia todas as coisas que a Bíblia fala sobre vida profissional. E selecionamos 25 recomendações bíblicas que servem para qualquer pessoa, ainda que a pessoa não acredite em Deus. Então é um livro laico. É um livro laico, não fala de religião. Não fala de Deus, de salvação, não vai nessa área. É o livro As 25 Leis Bíblicas de Sucesso. E fizemos 25 leis que se aplicam apenas a quem acredita em Deus e acredita que Deus tem interesse em ajudar a nossa carreira e a nossa empresa. Desculpa, então, o senhor falou sobre 25 leis? Isso. Tem na verdade, esse livro, eles fazem um pacote. Uhum. Então, junto a esses dois livros, são 50 leis de sucesso. 25 vão funcionar para qualquer pessoa e 25 só para quem acredita em oração, em fé, em Deus participar dos nossos, como é o meu caso, como é o seu caso também. Sim. A gente acredita que Deus participa da nossa vida, tem interesse no nosso sucesso e Deus tem algo a contribuir, assim como Ele quer a sociedade conosco nos negócios dele, nos negócios de Deus. Certo. E esses livros o senhor tem vendido bem? Tem tido boa aceitação? Graças a Deus a gente eu vi aqui que está escrito 120 mil livros. Né? Esse aí é o que fica lá em casa. Nesse livro a gente já passou de 210 mil exemplares vendidos. Ele foi em primeiro lugar na lista da Veja, na lista da Você S.A., da Folha de São Paulo, do Valor Econômico. Foi um dos 10 livros mais vendidos do ano passado, segundo a revista Veja. Então ele tem tido um sucesso total. Sucesso total. Eu tinha o plano, o sonho de ir para a lista de mais vendidos, e aí Deus me deu esse presente para mim e para o Rubens, de ir para a lista de mais vendidos. Muito bem, temos aqui o poder dos 10 mandamentos. Isso. Só alertar você que está assistindo, eu tenho uma linha de livros na área jurídica, uma linha de livros na área de educação, e uma linha de espiritualidade aberta. Então, por exemplo, o que a Bíblia fala? É Bíblia, mas é Bíblia laica, e tem uma linha que é de livro religioso. Então, esse é um livro dessa quarta linha de livros, onde eu falo dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são muito mal interpretados. As pessoas olham os 10 mandamentos como se fossem 10 proibições de um Deus tirando 10, isso, uma série de nãos. Só que o telespectador precisa saber que os 10 mandamentos é a legislação mais inteligente, mais fantástica, mais instigante que já foi escrita. E, por sinal, ainda está em vigor sem nenhuma emenda. Com certeza. Então, quando a Bíblia chega e fala, por exemplo, não adulterarás, o desafio faça o seu casamento ser interessante. Quando fala guarde o sábado, o desafio aprenda a administrar o seu tempo, aprenda a descansar, não matarás, não é só matar o outro, cuide da sua saúde. Também não atente contra a honra dos outros, porque a honra faz parte da vida da pessoa. Quando a Bíblia fala não cobiçarás, o desafio que Deus dá para você, para mim, para cada um aprenda a viver com as suas coisas. Para de ficar vivendo a vida. Isso. E vai viver a sua vida. Para de ficar olhando para o lado. Para de reclamar que Deus é bom com todo mundo. E começa a aproveitar o que você tem. Então, os 10 mandamentos são realmente fantásticos. E as pessoas conhecem pouco. E você, telespectador, que tem mais interesse em qualquer um desses assuntos, se você ingressar no meu site, né, que é williamdouglas.com.br/cortesias, cada um desses livros tem uma palestra gratuita disponível no site. Muito bem. Esse daqui deve ser o best-seller. Em termos de número de venda, o 25 Leis já passou. Esse aí está em 200 mil exemplares. Ao todo, eu já vendi 1 milhão de livros. E esse é o que me fez ficar mais famoso, sem dúvida nenhuma. É o livro que construiu a minha carreira de escritor, foi esse. E foi um livro que eu fiz por causa da Bíblia. Mas em termos de custo também, provavelmente o preço desse aqui no mercado... Esse é o que dá mais retorno financeiro, dá mais lucro, nenhuma. Né? Isso. O William Douglas já está rico? Com os livros? Olha, eu sou rico de várias formas diferentes. Financeiramente? Financeiramente, a gente que é juiz num país tão pobre, a gente só de ser juiz a gente já entra na classe A. Mas eu ganho dinheiro com livro, ganho dinheiro com palestra, eu sou realmente abençoado nessa área.
mas o que me faz mais rico é ter aceitado Jesus, é saber que eu vou para o céu, é saber que das coisas que são importantes, Deus cuida de mim, né? Então, posso dizer como salmista, né, que era rei, que era poderoso, e ele dizia, eu sou pobre e necessitado, e o Senhor tem que cuidar de mim. Então, se a gente falar de dinheiro, de bênção, de condição, de realização, eu sou muito rico, mas falar de poder ir para o céu ou poder dar segurança para minha família, eu sou muito pobre, mas Deus tem cuidado, e eu sou muito grato a Ele, inclusive estar aqui, é importante dizer isso. Ontem eu estava com o Davi Luiz da seleção, e a gente estava conversando que ele no futebol, eu na carreira jurídica, a gente pode dizer aquilo que está em Deuteronômio 8:17, que quando você conquistar as coisas, você não diga a força do meu braço conquistou essas coisas, mas diga o Senhor deu força ao meu braço. Então, eu posso dizer que Deus tem abençoado e está aqui conversando contigo, conversando com você aí do outro lado da tela, para dizer isso, que muito Deus ama todo mundo e tem um plano para todo mundo, e assim como Ele ajuda a gente, pode ajudar você também. Tá, Deus cuida de nós e nós devemos cuidar um pouco do nosso próximo. Tem um livro aqui que é igual a esse daqui, olha que livro igualzinho. Por que nós temos dois livros tão parecidos assim, ou digamos, tão iguais? Isso, se o telespectador reparar, esse é a capa dura e aqui tem o Educafro, né, uma edição especial. O que significa isso? Educafro é um movimento para negros e inclusão social e racial. É um movimento que eu faço parte. Eu faço palestra de graça, artigo de graça. Já fui 2 vezes no Senado defender as cotas nas universidades. E esse outro livro custa R$ 125,00, é o preço de mercado dele. E é um livro de capa dura e essa capa encarece o livro. Já o outro livro é um livro que é vendido para Educafro a R$ 15,00. Quase 10% do preço. Isso, na verdade, chega nesse preço porque eu não ganho nada, a editora não ganha nada, e a gente fez esse livro por uma questão de compromisso social e de ajudar o pobre, o necessitado, a ter acesso a instrumentos para melhorar de vida. Então, a gente tem aí muito orgulho de poder contribuir alguma coisa. Eu, todos os anos, eu já estou há 15 anos fazendo palestras gratuitamente na Educafro. Esse ano agora comecei a fazer também na Cracolândia, lá na Missão Cristolândia, que é a da Convenção Batista Brasileira. Então, a gente tem que devolver alguma coisa para a sociedade e, principalmente, cumprir a ordem de Jesus, né? Muito bem, nosso tempo está finito. Agradecemos mais uma vez a sua vinda ao programa Reencontro. Doutor William, muito obrigado. Bom dia. É um prazer muito grande poder estar aqui nesse programa falando a você sobre a palavra de Deus. A Bíblia, para mim, como já tenho dito em todas essas vezes que já nos encontramos aqui, é o maior manual de autoajuda que a humanidade já encontrou. É um livro que nos ajuda a viver melhor. E eu queria, nesta manhã, abordar com você sobre como a Bíblia nos ajuda a transformar as nossas emoções. Sim, nós somos seres emocionais, somos regidos pelas nossas emoções. E um dia, Jesus, falando com os seus discípulos, ele disse exatamente o seguinte, está lá em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A preocupação de Jesus era de que as emoções dos seus discípulos pudessem impedir o raciocínio deles a fim de que impedisse o desenvolvimento na fé daquelas pessoas. As emoções, elas nos controlam. Nós somos seres emocionais, muito mais do que seres racionais. Aliás, nós precisamos compreender claramente de que razões e emoções estão intimamente relacionadas. Tanto as nossas razões estão movidas pelas nossas emoções, como também há uma inteligência em nossas emoções. E nós precisamos saber lidar com isso. A nossa vida racional, emocional, funciona como se fosse um pêndulo na hora de tomarmos as nossas decisões. E nós caminhamos assim mesmo entre o medo e a coragem,
entre a tristeza e a alegria, entre a ira e a simpatia, entre o prazer e a repulsa, entre até mesmo a autoconfiança e o desenvolvimento de um sentimento de dependência. E é isso que nos faz feliz. Eu queria deixar para você uma preocupação. Todas as vezes que nós achamos que sabemos mais do que Deus a respeito do que pode nos fazer feliz, isso pode acabar muito mal na nossa vida. Por isso que Jesus nos chamou para isso. Eu queria te dar algumas dicas da palavra de Deus para que você pudesse orientar a sua vida a fim de que você, com a sua razão, pudesse saber tirar o melhor proveito das suas emoções e, com isso, crescer espiritualmente. Em primeiro lugar, lembre-se que Deus nos chama sempre no meio das nossas circunstâncias. Ele sabe o que nós passamos, Ele nos conhece por inteiro e Ele sabe que a nossa história de vida é muito importante para os propósitos dEle. Ele precisa de gente com a sua história, com a minha história de vida, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Em segundo lugar, lembre-se sempre que Deus sabe o valor de cada um de nós. Foi Ele quem nos fez, Ele nos moldou conforme a sua vontade. E, por incrível que pareça, a forma que Ele usou para moldar a mim e a você, Ele jogou fora. Não existe outra pessoa igual a você, igual a mim. De tal maneira que o valor que você tem, o valor que eu tenho, é único. E Ele sabe quanto nós somos importantes. Ele é o Deus único, o único que nos conhece de forma integral. Ele sabe quais são as nossas fragilidades e Ele sabe quais são as nossas potencialidades. Portanto, você também conhecer quem é você, quais são as suas possibilidades, isso te ajuda bastante para descobrir o valor que você tem. Em terceiro lugar, lembre-se que Deus está sempre conosco. Esse Deus que nos conhece, esse Deus que nos deseja e que nos chama em meio às nossas circunstâncias, é alguém que nunca nos abandona. Mesmo que aconteçam as coisas mais terríveis, as coisas mais escabrosas, aquelas coisas que fogem do nosso controle, saiba que Deus está sempre por perto. Ele está sempre presente e nunca, nunca nos abandona em circunstância nenhuma. Em último lugar, lembre-se que a vitória que eu e você precisamos não vem das nossas forças. Muito ao contrário, ela vem da presença de Deus entre nós e da vontade de Deus entre nós. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que você passe por muitas circunstâncias difíceis na vida. Pode ser que você passe por fortes temporais, por fortes vendavais em sua vida. Pode ser até que sua vida tenha uma reviravolta. Mas saiba que aquele que confia em Deus, aquele que sabe controlar as suas emoções pela fé, ele sabe que a sua vitória vem unicamente do Senhor. Claro que você tem muita capacidade, eu sei que você é capaz de superar muitas coisas, mas a vitória final, quem dá é o Senhor. Lembre-se sempre disso. É preciso que você conheça a sua potencialidade. É preciso que você saiba quem você é. E uma das coisas que eu gostaria que você pudesse se tornar mais conhecido, não é por ser uma grande pessoa ou por ser uma pessoa de grandes capacidades, mas por ser uma pessoa que confia num grande Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus o abençoe. Tenha uma manhã de alegria na presença do Senhor.